Gente, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que estou muito despreparado aqui psicologicamente, não esperava, mas Deus faz coisas para nos surpreender. A segunda coisa é que eu não quero que você me ouça me vendo como um pregador. Meu pastor, para mim, é um dos melhores pregadores do Brasil, ensina como ninguém. Para mim, é um dos melhores, é o melhor, é top das galáxias. Então, eu não sou pregador, não me coloque no nível dele. Eu entendi no corpo de Deus que eu sou um profeta. Eu escuto e dou um recado. E nessa noite, eu vou dar um recado para você. E essa é uma palavra que eu já tinha comentado com o meu pastor, sobre a nossa igreja em geral. E eu entendo que Deus quer nos ensinar algo com aquilo que nós aprendemos em 2017 para aplicarmos em 2018. Eu sei que hoje foi meio diferente, eu estava sentado ali e já estava perguntando para Deus: o Senhor não vai com a minha cara não, todo culto que eu vou pregar o Senhor inventa umas coisas. Eu vou para um, morre uma pessoa, eu não prego. Eu vou para outro, a mulher leva a chave da igreja, não tem culto. Eu vou pregar no congresso, todo mundo prega com som, eu prego sem som. Aí, no dia que eu venho pregar aqui, pastor, fica animado. Então acalma teu espírito aí, segura um pouquinho, eu quero orar por você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, meu amigo fiel. Eu te agradeço pela tua bondade, eu te agradeço por trazer essa palavra ao meu coração e por me dar a oportunidade de também semear ela aqui. A minha oração é que tudo aquilo que for falado aqui, Senhor, venha dar fruto e muito fruto, que guardem e que perseverem. Eu oro te dando toda a liberdade nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tu tem liberdade para falar, para se intrometer no meio da ministração. E coloca a mente e o coração de todos cativos a Ti e a Tua vontade. Amém? Queridos, dá para ver essa imagem aí? Pode ligar só a luz aqui para ver se a galera dá uma olhadinha nessa imagem. A da frente mais, né? Dá para ver, galera? Então você já sabe mais ou menos sobre o que eu vou dizer. Essa imagem, ela me diz muitas coisas. Quando eu vejo um Jesus andando sobre as águas, e um Pedro quase afundando, isso mexe com o meu coração. Quem me conhece, os meus discípulos que ouvem isso, e provavelmente isso que eu vou falar para você, você já ouviu, não é novidade, sabe que o personagem da Bíblia que eu mais me identifico e mais amo é Pedro. Por quê, gente? Porque todas as vezes que eu chego mais perto de Jesus, a única coisa que eu consigo ver é a minha humanidade. A única coisa que eu consigo ver é o que precisa ser alterado em mim e deixado para trás. Agora pode ligar a luz, que eu quero olhar para esse povo. Obrigado. E deixa a imagem no fundo. E eu olho para essa imagem e eu vejo um Deus fazendo algo extraordinário. Eu sei que muitas vezes quando nós olhamos ou pensamos nessa palavra, a gente fica, impressionado com o milagre. Mas na verdade, eu acredito que o milagre é o menos importante aí de Jesus andar sobre as águas. Pastor, que é isso? O senhor está desvalorizando o poder de Jesus? Não. É porque na verdade eu entendo que Jesus, ele queria ensinar algo extraordinário para o coração de Pedro. E também deixar um ensinamento para mim e para você. Nós estamos no dia 16 de dezembro de 2017. Então está chegando quase 2018. E Deus me trouxe essa palavra, pode deixar a imagem. E Deus me trouxe essa palavra um dia que eu estava andando aqui pela igreja. E o Senhor me falou sobre esperança. Mas também o Senhor me falou um dia em um discipulado sobre crise, sobre problemas e tempestades. Eu sei que quando você virou 2016 para 2017, você estava aqui na igreja ou em algum lugar, e você deve ter feito uma lista de planos. Não sei se você é assim, mas tem muitas pessoas que elas pegam e vão escrevendo os alvos para o próximo ano. E a gente escreve muita coisa: comprar um cachorro, uma casa, um carro, casar, desencalhar, continuar encalhado. E a gente vai escrevendo muitas coisas. E no decorrer do ano, a gente vai correndo atrás daquilo que nós colocamos como alvo na virada de ano. Só que muitas vezes, ou algumas vezes, coisas que nós escrevemos como alvo, não acontecem da forma que a gente queria, ou que a gente acha que é bom, ou que é necessário.
Muitas vezes tudo aquilo ou alguma coisa que nós planejamos durante o ano para acontecer, não acontece. E o primeiro sentimento que vem em nós, quando chega dezembro, o abençoado do Natal, é o sentimento de tristeza, o sentimento de derrota. Porque a gente começa a olhar para trás, e a gente olha para a nossa lista de objetivos, e a gente percebe que não alcançou tudo aquilo que queria. E nós seres humanos somos um bicho esquisito, porque às vezes nós valorizamos mais o que não aconteceu, do que aquilo que aconteceu. Nós paramos mais o nosso tempo para ficar olhando, nossa, eu queria tanto que isso acontecesse, mas não aconteceu, e a gente esquece de olhar para aquilo que foi bom, para os presentes de Deus, para os livramentos de Deus, para as direções de Deus. E em vez de nós nos alegrarmos e sermos gratos por aquilo que aconteceu, nós ficamos presos. Uma das orações que eu fiz para Deus, acabando já o ano, eu falei assim: Senhor, que fique tudo em 2017, no ano de 2017, eu quero algo novo em 2018. Porque muitas vezes a gente vira o ano, e a gente traz aquilo que não aconteceu para o próximo ano, como um peso, não como um objetivo. Talvez tantos sonhos que foram sonhados para 2017 não aconteceu, mas eu vou dizer algo para você: seja grato a Deus. E eu quero ler justamente esse texto, que está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, que diz assim. Mateus, estou muito apressado, né? Desculpa aí. Mateus capítulo 14, que eu sou um trovão, aí eu vou... Mateus 14, versículo 22 em diante, diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem! E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Esse texto fala sobre tempestade. Esse texto fala sobre dificuldade. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Talvez você passou por uma grande tempestade no ano de 2017. Talvez você ainda está nessa tempestade. Talvez você está triste, sem esperança, mas eu quero dizer para você que o cara que olha com olhos de esperança está olhando para você nessa noite. E que o cara que tem um olhar de esperança nunca deixou de olhar para você. É interessante que a verdadeira função de Jesus aqui não era mostrar para Pedro que ele tinha todo o poder e ele andava sobre as águas. Jesus não estava preocupado com isso. Andar sobre as águas para Jesus, isso aí ele faz de letra. O que na verdade Jesus queria fazer era liberar a verdadeira identidade de Pedro. Jesus queria tocar o coração de Pedro e trazer a identidade que Jesus tinha colocado nele antes da fundação do mundo e antes de todas as coisas. A grande questão é que Pedro não sabia disso. Pedro caminhava com Jesus, mas Pedro não tinha o completo entendimento, a real importância da sua chamada para andar com Jesus. E por isso que na tempestade,
A grande intenção de Jesus não era simplesmente salvá-lo de se afundar, mas era provocar a Pedro. Jesus queria provocar a Pedro. A crise e a tempestade não era para paralisar a Pedro. E o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? É que às vezes uma tempestade ela vem na sua vida, e não é para te paralisar, não é para acabar com o teu ministério, não é para acabar com o teu casamento, não é, sabe, para acabar os sonhos que um dia Deus colocou aí dentro, não é. Muitas vezes uma tempestade vem na sua vida porque Jesus quer te provocar. Jesus quer que você tenha uma reação. Um dia uma pessoa me falou, ela falou algo interessante, ela disse: olha, nós sabemos quando uma pessoa ama a Deus, como é o seu coração, é no momento de crise, porque o momento de crise revela o caráter. Então muitas vezes nós olhamos a tempestade simplesmente como algo ruim, nós olhamos a crise simplesmente como algo ruim. Talvez muitas coisas que você colocou no seu caderno dos sonhos para 2017 não aconteceu, e você está vendo agora como algo ruim. Mas eu quero te dizer que aquilo que não aconteceu, a tempestade que você está vivendo, é Jesus querendo provocar você, é Jesus querendo alinhar você, é Jesus querendo tratar o seu caráter, para que aí então você possa se encaixar na perfeita vontade dEle. A crise serve para te revelar para você mesmo quem você é e o que precisa mudar para viver a vontade de Deus. A tempestade, ela tem essa função. Então, nessa noite eu quero gerar isso no teu coração. Eu não quero que você olhe para 2017, para aquilo que não aconteceu e pense: cara, deu tudo errado. Não, seja grato, você está respirando. Seja grato, você está vivo. Seja grato porque você teve livramentos que você percebeu, mas outros que você nem percebeu. Seja grato. Se a tempestade ela não te matou, se a crise não te matou, seja grato porque você está de pé, porque algo está sendo gerado em você. O versículo 22 diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Olha o que acontece aqui. Jesus chega para os discípulos e diz assim: galera, junta as malas aí, junta as trouxas, bota dentro do barco e vamos embora, come on. Pega o beco, agiliza. Só que acontece algo, Jesus não entra no barco, Jesus vai lá resolver os problemas com a multidão. E muitas vezes é a nossa vida, muitas vezes é a nossa caminhada cristã, galera. Às vezes Jesus ele vem, nos toca e nos chama para algo, ele nos ativa para algo. E muitas vezes por nós não vermos Jesus com os nossos olhos naturais, nós começamos a ficar desesperados. A nossa esperança, ela começa a se apagar. Porque quando nós entendemos que Jesus nos chamou para algo, tudo vai correr bem, tudo vai ser as mil maravilhas, vai ser um mar de rosas, vai ser tudo bombom garoto. Só que nem sempre, e na verdade, algumas pessoas dizem que eu sou muito duro, mas eu não consigo ver Jesus como um ursinho de pelúcia, eu consigo ver Jesus como King of Glory, o Rei da Glória, o leão. Então eu entendo que a vida, o cristianismo, viver com Jesus, é uma batalha constante, porque nós vivemos uma vida de cruz. E por viver uma vida de cruz e renunciarmos o mundo, fazermos escolhas que nos levem a Jesus, nós iremos passar por dificuldades. E mesmo que Jesus chame você para algo, e envie você para algo, e você perceba que Ele não está ali, e você começa a se sentir sozinho e desamparado, pensando em desistir, eu quero te dizer que Ele ainda está. E repito mais uma vez: a tempestade, a crise, não é para te parar, e nem para te fazer desistir. Ela serve para revelar quem você é em Deus, e o que você pode viver nele. Será se desligar esses ar-condicionados daqui? Estou quente pra caramba, hein?
É o fogo. Versículo 24 diz assim, gente: todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Olha que interessante, Jesus chama eles para algo, só que o que acontece? O barco estava longe da terra, e o Espírito Santo falou no meu coração: Júnior, às vezes é assim. A terra representa segurança, a terra aqui representa lugar de conforto. Só que Jesus fez o que? Chamou eles para sair da terra, e eles foram para o meio do mar. No meio do mar você está no lugar vulnerável, no lugar de insegurança. E muitas vezes a gente olha isso aqui e se espanta, porque como é que um Deus bom me chama para algo, diz que algo vai acontecer na minha vida, e às vezes as coisas não acontecem como eu acredito que deva acontecer, e em vez de tudo dar certo, o vento está sendo contrário. E eu sei que a nossa cabeça ela vai se enchendo de crises e de perguntas, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas corretas, vai vivendo, sabe, o evangelho, mas infelizmente as coisas não vão como a gente deseja. E eu vou contar a história para vocês eu posso contar, para a Aliança Tia eu já contei mais de 50 mil vezes. Estava eu no início da caminhada, 10 anos atrás, servindo a Jesus com tudo. Eu dava muito trabalho para Deus, mas quando eu vim com tudo. Vim com tudo, lia a palavra, orava, buscava, jejuava, assobiava, fazia tudo. E eu estava ali na caminhada boa com Deus. Só que quanto mais eu caminhava com Deus, mais a crise batia lá em casa. Meu padrasto sustentava a casa, deixou nós, e bar, e dívida, e conta, e comida, e faculdade, e tudo era eu que sustentava, porque Deus tinha me abençoado com o emprego. E um dia eu estava vindo na rua Ceará, e eu encontrei um amigo meu que tinha se convertido antes de mim, era mais crente que eu. E eu cheguei para ele, falei assim: e aí cara, como é que tá? E ele: tudo bom e tal, e você? Eu: pô cara, tá difícil. Pensando eu que ele ia alisar minhas costas, ia me dar aquele up e dizer: cara, vai dar tudo certo. E eu falei assim: pô cara, eu estou buscando a Deus e tal, mas as coisas estão assim. Ele falou assim: talvez tenha algum problema contigo, né? Eu fui pensando que ele ia me encher de esperança, ele quase me mata. Mas talvez tinha um problema comigo. Sabe por quê? Porque eu estava olhando mais para fora do que para dentro. Eu estava olhando mais para a situação externa do que para aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de mim. Então muitas vezes acontece isso na nossa vida. Nós saímos de uma zona de conforto, de uma realidade em que vivíamos, por causa do amor por Cristo, por desejar caminhar com Jesus. Andamos em lugares onde nos tornamos vulneráveis ao nosso entender, à nossa forma de pensar, mas que na verdade não. E por andar com Ele, por ter uma vida de cruz, o vento contrário bate a nossa porta. Só que eu estou te falando essas coisas porque eu quero gerar uma igreja madura, uma igreja que não vai ser movida pelas circunstâncias, uma igreja que não vai ser movida simplesmente por algo que aconteça ou não aconteça, uma igreja que vai entrar por aquela porta sabendo quem é o Rei dos Reis, e que vai adorar a Ele independente de qualquer coisa. É por isso que eu estou te trazendo essa profecia. Eu sei que eu não estou aqui, eis que te digo e blá blá blá, mas eu estou profetizando sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque se no seu entender você acha que foi derrotado em 2017, você acha que a tempestade está difícil, lembre-se, o cara com os olhos de esperança está olhando para você. E ele não deixa de olhar para você um segundo. O versículo 25 diz assim: Jesus foi até eles andando sobre as águas. Cara, isso é extraordinário. Isso mexe comigo, isso é chocante. O versículo 25 diz que Jesus foi andando sobre as águas. Só que o que mexe comigo, gente, não é, como eu falei no início, o milagre de ele estar andando sobre as águas. Quando eu li a primeira vez, há 10 anos atrás, eu ficava uau, e me deu até vontade um dia de querer andar também, por fé.
Mas o que me marca nisso, o que me toca nisso, é como um Deus que se tornou homem consegue caminhar por cima de nossas limitações, olha nos nossos olhos, em meio a uma tempestade, e diz que acredita em mim e em você. É isso que mexe comigo. E outra coisa interessante, que eu quero te assustar agora, essa é minha heresia. Você sabia que quando Jesus começou a andar sobre as águas, Ele não foi para salvar Pedro, e Ele também não foi para parar a tempestade, porque Ele tem todo o poder, e se Ele quisesse parar a tempestade, se o problema dele fosse a tempestade, Ele fazia assim. Só que o que Ele queria na verdade era mexer com Pedro, era mexer com o coração de Pedro. Então escute o que eu estou te dizendo. Jesus pode acabar com a tempestade assim, ó. Jesus pode acabar com essa crise assim, ó. Jesus pode acabar com essas dores assim. Só que muitas vezes isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque Ele quer formar e gerar algo dentro de você. É por isso que nós precisamos ter maturidade e aprender a viver o tempo. Não permanecer, mas aprender que às vezes a tempestade, a crise vai vir, mas ela jamais pode ser maior do que Deus colocou dentro de mim. O que Jesus queria aqui era provocar o instinto de liderança de Pedro, porque eu e você sabemos que Pedro seria o grande líder depois da subida de Jesus. Nós sabemos que Pedro seria o responsável para liderar a igreja, os outros apóstolos. Jesus olhava para Pedro e sabia que ele era o trovão, que ele era aquele cara que era impetuoso. Jesus estava fazendo algo e mostrando para Pedro que era possível fazer, bastava você saber quem você é. É por isso que o que vai determinar o que você vai fazer com as tempestades desse ano é a sua identidade em Deus, é o que você conhece dele, por conhecer dele, se conhecer. É isso que vai dirigir a sua vida. É por isso que é importante nós nos conhecermos, e só podemos nos conhecer conhecendo Ele. Eu costumo falar muito para meus meninos, e falo muito por onde eu passo: Satanás não está preocupado de você ficar aqui no culto e assistir todo sábado uma mensagem, vir para a igreja e dizimar e ofertar. Ele não tem preocupação com isso não. Eu sei que antigamente ensinava que ele quer que você desvie, ele não está nem preocupado que você desvie não. Sabe qual é a grande preocupação dele? É você saber quem você é em Deus, a sua identidade. Essa é a grande preocupação de Satanás, porque quando uma pessoa entende o seu real propósito, o que nasceu para ser e fazer, só Deus pode parar ela. Só Deus pode parar ela. Você entendeu isso? Só Deus. Se você passa a entender qual o real motivo da sua vida e por que Deus encheu essa tua cachola de ideia, só Deus vai te parar, cara. Só Deus vai te parar, mulher de Deus. Então esse é o grande desejo de Jesus para nós, é que a gente passe a compreender algumas coisas. Obrigado, Espírito Santo, lindo. Gente, meu sonho, vocês já sabem aqui, quem não sabe vai saber agora, era ser jogador de futebol e casar com a Sandy. Sandy não se converteu, ficou devassa. Virar propaganda de cerveja, Sandy? Você que era tão angelical. Queridos, eu ia toda noite, me lembro como esquecer? Me ajoelhava, não sabia o que é orar, rezar, falava Ave Maria, blá blá blá. E aí minha avó me ensinou e eu estava lá, e toda vez eu orava: Senhor, se tu deixar eu ser jogador de futebol do Real Madrid. Nesse tempo, gente, eu torcia para o Real Madrid. Hoje eu sou PSG. E eu falei: Senhor, se o Senhor deixar eu ser jogador do Real Madrid e casar com a Sandy, eu compro 3 igrejas, equipo ela todinha e dou para ti. Eu imagino que Deus olhava para mim: irás abrir igreja mesmo, mas não desse jeito. E eu passei dos meus 12 não, deu tempo que eu me entendi que eu era gente, até os 18 correndo atrás do meu sonho, querendo ser jogador de futebol. Corri atrás do futebol, da Sandy foi mais complicado, gente. Não tinha um MSN dela, nem um Orkut. Mas eu comecei a correr atrás desse sonho. Só que o que aconteceu? Eu fui um cara criado praticamente sem meu pai presente.
e eu não tinha ninguém para me direcionar, me apoiar e falar algo para mim, e eu comecei a ficar rebelde, a me envolver com drogas, bebida, prostituição e blá 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 e muita coisa. E quando chegou aos 18 anos, o meu sonho tinha se acabado. Por quê? Porque era o meu sonho, porque era o que eu acreditava que era o melhor para mim. Mas aí aos 18 anos, 19 e finalmente nos 20, eu vim para Jesus e comecei a acreditar na voz dos profetas que ele levantava para falar comigo. E quando eu comecei a conhecer isso aqui, a minha vida começou a ser transformada. Por quê? Porque eu descobri a minha identidade. Talvez o diabo tenha dito algumas coisas para você, que você não é, ou que você não vai ser, que você não pode e talvez nunca vai poder. Talvez o diabo tenha, fulminado a sua mente com coisas como essa, mas eu quero dizer para você, que se você responde o olhar de esperança, e se você vive para Ele, você vai se encontrar nele, e você vai ser feliz. Você vai ser feliz, até vendendo peça lá no entrocamento. Se esse for o propósito de Deus para a tua vida. Pastor, que propósito ruim. Quantas mil pessoas vão comprar peça? Vai que tu prega para uma maior vivalista de Imperatriz, comprando peça. Se liga no mistério. É por isso que a nossa identidade tem sido tanto atacada. Por que você acha que hoje a mídia tem atacado tanto a identidade das crianças? Por que tem tanta coisa? Por que tem tanta ideia hoje para distorcer a identidade das nossas crianças? Por quê? Porque, meu querido, o Brasil tem promessa. E se as crianças do Brasil crescem entendendo que elas são em Deus, a nossa nação vai ser avivada, cara. E não vai ser apenas a nossa nação, mas nós teremos resposta para outras nações. É por isso que o diabo tem atacado a identidade. É por isso que às vezes o diabo tem afirmado para você que você não é. Mas eu vim nessa noite te trazer esperança e dizer que você é. O versículo 26 diz assim: quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. A tempestade, ela gera isso em nós. Não tira a imagem não, pode deixar aí que eu vou ler, fique tranquilo. A tempestade, a crise, ela gera isso em nós. Ela gera medo em nós, ela gera insegurança em nós, ela ataca a nossa fé. Nós lemos coisas extraordinárias sobre Jesus na sua palavra, nós temos experiências extraordinárias com Ele, mas no meio da tempestade e da crise, às vezes nós deixamos de crer em Jesus para sentir medo. Foi isso que aconteceu aqui. Eles andavam com Jesus, eles jogavam PES 2018 com Jesus, eles viviam íntimos com Jesus, mas no meio da crise, no meio da tempestade, eles pararam de crer. Cara, quantas vezes nós paramos de crer por causa da tempestade? Quantas vezes nós paramos de crer na promessa? Quantas vezes nós paramos de crer que Ele está com os olhos voltados para nós, por causa da tempestade, da crise? E você sabe do que eu estou falando, porque a tempestade, ela faz isso com a gente. No meio da tempestade, nós deixamos de lutar. No meio da tempestade, em vez de nós darmos uma resposta positiva, às vezes a nossa fé é tão atacada, tão fragilizada, que nós deixamos de lutar, deixamos de ter esperança naquilo que um dia Jesus disse ao nosso respeito, e somos levados pela correnteza da vida. Jesus fala algo extraordinário para nós. Oi, Jorge tem que consertar, não pode ir ali, vigia, crente. E às vezes a gente para, galera, e talvez a crise, a tempestade está aí na tua porta, dizendo que sua vida está ruim. Tá, pode ser que nem tudo esteja da forma que você deseja, eu sei, eu entendo.
Eu sou uma das pessoas que mais prega sobre esperança aqui dentro dessa igreja, mas eu acho que sou o que mais anda em crise. Toda vez que eu estou em crise, eu olho para cá. E é isso que a gente precisa entender, que a tempestade não pode afetar a nossa fé, que a crise não pode afetar aquilo que um dia Jesus falou sobre nós, que as dificuldades, elas não podem, sabe, deixar apagar aquilo que um dia queimou. Nós não podemos, sabe, ser levados por essa corrente de tristeza, de desânimo, não. A gente precisa se voltar para Ele. E eu vou dizer algo para você, eu estou com muita esperança em 2018, porque eu estou parando de olhar para fora e estou olhando para dentro. Eu estou parando de olhar para fora e estou olhando para as coisas que Ele me disse, para a identidade que Ele colocou dentro de mim. E é isso que nós como igreja precisamos entender. O versículo 27 diz assim: mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que Jesus estava querendo dizer era: cara, tenha um bom ânimo, fica animado. A versão original está querendo dizer assim: tenha coragem. E eu estou profetizando sobre a tua vida: tenha bom ânimo, tenha coragem no meio da tempestade. Não pare. Não pare. Essa semana aconteceu algo interessante. Eu estava para uma reunião de pastores e eu passei uns dias sem acessar o Facebook. E lá uma pessoa deixou uma mensagem para mim. Ela não é daqui de Imperatriz, enfim, eu não conheço. Mas lá a pessoa começou a falar um monte de coisa, dizendo: pastor, minha vida está assim, eu não sei o que eu faço, papapá. E eu falei assim: yes! Eu sei que você, oxe, mas por que eu falei yes? Porque Jesus estava limpando a vida da pessoa, estava alterando aquilo que precisava ser alterado. Então a crise não era para acabar com a vida dela, era para trazer ela para a verdade. E na verdade ela conheceu o seu propósito e destino. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A crise na vida daquela pessoa não era para parar ele e dizer: ah, acabou minha vida. Não, era para trazer ele de volta para o plano. Tô doidão aqui, ó. Ei, a crise, a dificuldade não é para acabar com você, é para te trazer de volta para o plano. Começa a sorrir no meio dessa tempestade, cara. Começa a dar uma risadinha no meio da tempestade. Uau! Chapei aqui. Quando ele diz sou eu, no original está querendo dizer assim: eu sou. Em grego essa palavra é ego eimi, que quer dizer o nome e o caráter de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer assim quando ele diz: ei, sou eu, não se desespera não. Ele estava querendo dizer assim: ei, me conheça, conheça o meu caráter. Eu sou verdade e eu não erro quando eu digo uma coisa. Quando ele disse eu sou, ele estava dizendo: ei, sou eu, é o meu caráter que você precisa, é o que eu quero fazer na sua vida que você precisa. A proximidade do Senhor lança fora todo medo, destrói o mal, enche a alma de paz, alegria e vontade renovada de viver. Então quando ele estava dizendo eu sou no meio da tempestade, ele estava querendo trazer a vontade de viver. Ei, você que está na tempestade, eu sou, eu sou, eu estou trazendo a vontade de viver, eu estou enchendo o teu coração de esperança. Eu sou, me conheça, conheça o meu caráter, conheça a minha vida.
conheça o rio que está fluindo de mim. Ei, eu sou. É por isso que nós precisamos conhecê-lo, para saber quem somos. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, ser filho e ter a sua identidade revelada é mais importante do que ter. Ser filho de Deus e saber disso, e saber quem eu sou, saber e entender o propósito que eu nasci, é mais importante do que ter coisas, do que ter algo. É por isso que algumas coisas Deus não te deu esse ano, porque se Ele te desse, você não saberia que você é filho. A nossa forma de entender as coisas precisa mudar. E a gente aprende muito quando tem filho. A minha filha, ela fala assim: chocolate, chocolate. Gosta de chocolate. Mas imagine você se eu desse chocolate para minha filha 24 horas por dia, toda vez que ela me pede. Eu ia matar ela, uai. E eu dou o quê? No momento certo. Talvez ela não entende porque eu não dou para ela na hora que ela quer. Mas por que eu não dou na hora que ela quer? Porque ela é filha, cara. Porque ela é filha. E eu sei o que é bom para minha filha. Ou pelo menos entendo que sei. Imagine Deus. Imagine Deus. Talvez você está aí: por que você não me deu? Os mais desesperados: por que você não me deu aquele varão? Por que você não me deu aquela varoa? Porque você é filho. Porque você é filha. E Ele sabe o tempo, o modo e o que é melhor para você. Por isso é mais importante ser filho e ter sua identidade do que ter algumas coisas. É mais importante carregar isso dentro de nós do que ter às vezes aquilo que nós queremos. O versículo 28. Então Pedro exclama: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Só para mim saber que você está acordado, fala assim: o plano de Jesus começa a dar certo. Obrigado. Olha o que acontece aqui. Jesus, ele começa a ficar conversando com Pedro em cima da água. E como eu falei para vocês, Jesus não está preocupado em se aparecer. Essa nunca foi a preocupação dele. Eu ando sobre as águas. Não era. Ele estava provocando Pedro e mostrando para Pedro que Pedro também era filho, e Pedro tinha nascido para ser algo. E Jesus queria despertar a ousadia, a intrepidez no coração de Pedro. E Pedro, em vez de continuar tendo medo, começa a ser gerado no seu coração uma vontade de ir para o meio da tempestade mais profundamente. Então Pedro começa a parar de olhar para a tempestade, para as ondas, para os raios, para o Free Willy, tubarão, sei lá. E ele começa a focar os seus olhos em Jesus. E o seu coração começa a se encher de esperança. Talvez ele não entendia o que estava acontecendo, mas o que Jesus estava gerando no coração de Pedro era ousadia, era fé. Por quê? Porque lá na frente, para viver o real propósito, era o que Pedro mais precisaria, era ser ousado. E é isso que nós vemos nas cartas de Atos, no livro de Atos. Um Pedro ousado, um Pedro com fé, um Pedro que não tinha medo de apanhar, de ser preso. E Jesus estava gerando ali um líder que iria na frente, não um líder que mandava alguém, um líder que dava o primeiro passo. Vou profetizar: líder só envia alguém em um lugar quando você for primeiro nele. Só diga para alguém pisar em um lugar quando você pisar nele primeiro. E era isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Jesus estava gerando um desejo no coração de Pedro para que ele provasse algo extraordinário em Deus. É por isso que a resposta de Jesus no versículo 29 é: vem! Porque ele tinha provocado Pedro, e Pedro tinha se ligado no que ele queria fazer.
Então ele disse: vem. Então se liga se você está no meio de uma tempestade. Se liga se você está no meio de uma dificuldade, se Deus não está querendo moldar e preparar você para algo. É só você pegar a história da vida de José. Deus colocou um sonho no coração de José, ainda menino. E em vez de as coisas andarem da forma que José acreditava que era o certo, José só ia retrocedendo e descendo, mas em todo lugar que o José descia, José se tornava um administrador. Por quê? Porque algo estava sendo gerado nele, para que ele estivesse preparado para o propósito de Deus para a sua vida. Então Jesus está dizendo: vem. Não tenha medo das ondas, não tenha medo dos trovões e dos raios, não tenha medo da crise, da tempestade, não olhe para aquilo que não aconteceu, apenas vem, apenas dê o primeiro passo. Porque, meus queridos, Jesus poderia acabar com a tempestade, entrar no barco e ficar tudo bem, mas Ele não queria fazer isso. Ele tinha todo o poder para fazer isso, e Ele tem todo o poder para alterar qualquer coisa na sua vida. Mas às vezes nós vamos passar por algumas situações, para que a gente aprenda a acreditar nele, para que a gente aprenda a ser dependente dele. Obrigado, Espírito Santo. Tem pessoas aqui que passaram a sua vida inteira fazendo as suas escolhas pela sua própria vontade, acreditando ser autossuficiente, mas se deparou numa crise, não sabe o que fazer. Eu estou profetizando para você, estou dizendo para você: ei, comece a olhar para Jesus. Ele é a resposta para você. Ele é a resposta para você. Então, quando Jesus disse vem, a primeira coisa que acontece, Pedro, não, vou ler para você, versículo 29 diz assim: então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha o que é que acontece. Jesus falou: vem. Pedro saiu do barco, deixou o barco e foi. E ele começou a caminhar sobre as águas. Por quê? Porque ele estava indo em direção a Jesus. Mas se liga em algo aqui: antes de ele andar sobre as águas, antes de ele caminhar em direção a Jesus, ele deixou o barco para trás. Escute o que eu quero te dizer agora. Tem coisas aí no seu coração. É porque quando vale não é. Escute aqui o que eu estou dizendo. Tem coisas aí que você precisa deixar para trás, para você dar esse passo de fé em direção a Jesus, em direção à sua verdadeira identidade. Sabe, eu não quero jogar um peso em você e não quero acusar você. Um profeta, ele não tem a função de bater na igreja, ele tem a função de dar uma direção para a igreja. Então tem coisas que você vai viver de uma forma extraordinária em Jesus, quando você começar a abandonar algumas coisas. Talvez mágoas, feridas, pecados, sentimentos, eu não sei, mas algo precisa ser deixado para trás, porque Pedro só começou a andar sobre as águas quando ele deixou o barco para trás. Pedro só começou a olhar de uma forma fixa para Jesus quando ele deixou algo para trás. É tempo de deixar aquilo que é necessário para trás. Às vezes tem coisas que não aconteceu na sua vida ainda, porque você não deixou algumas coisas para trás. Porque tem lugares que você só vai com Jesus e em Jesus, deixando algo para trás. Esse é o grande desejo do Espírito Santo para nós. Deixar o que é necessário para ser quem realmente nascemos para ser. E talvez você vai me dizer: pastor, no verso 30, ele afundou. Ele foi e tudo e tal, mas ele afundou, pastor. Ele pode até ter afundado, mas ele foi. Por um momento, ele acreditou. Por um momento, ele acreditou que poderia caminhar sobre as águas.
e que na verdade era o que Jesus queria. Jesus não queria que ele caminhasse pelas águas, por cima das águas. Jesus queria que ele acreditasse que era possível. Caminhar sobre as águas era só consequência. O que o Espírito de Deus deseja para nós é que nós possamos acreditar no Filho de Deus verdadeiramente, manter os olhos fixamente, sabe, nele, desejá-lo de uma forma ardente, aonde nada pode nos paralisar. Porque a questão não é se ele afundou, a questão é se ele creu. A questão não é se você caiu e tropeçou aí em 2017. A questão é se você crê que Jesus pode restaurar a tua vida. A questão é se você crê que ele pode te tirar do meio da tempestade. Essa é a grande questão do meu Deus. O versículo 30 diz assim: todavia, observando na força do vento, Pedro teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Desliga a luz aí, Valber, por gentileza, e prepara o vídeo. O versículo 30 diz que, pode ligar aqui também na frente, por gentileza. O versículo 30 diz que ele começou a observar a força do vento, e ele teve medo, e então por causa disso ele começou a afundar. Queridos, como eu falei, a tempestade é para nos despertar, ativar algo em nós. Só que aí no meio da tempestade, o diabo vai falando tantas coisas para nós, e nós deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar para o vento. Deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar para as ondas. Tiramos nossos olhos de Jesus, daquilo que ele falou sobre nós, ao nosso respeito, o que seríamos, e começamos a olhar para o meio da tempestade. E sabe por que Pedro afundou? Sabe por que muitas pessoas afundam? É porque elas param de olhar para dentro. Elas param de olhar para aquilo que um dia Jesus colocou dentro delas, para aquele chamado, para aquele propósito. Sabe por que muitas pessoas saíram no meio da caminhada? Não foi porque elas eram ruins, não, é porque elas pararam de olhar para aquele dia especial em que Jesus marcou elas. Sabe por que Pedro afundou? Sabe por que às vezes a gente escolhe o pecado em vez de escolher a Deus? É porque a gente esquece desse dia. E quando a gente esquece de quem nós somos, daquilo que fomos chamados para ser, nós deixamos para trás aquilo que um dia Ele colocou dentro de nós. Talvez no ano de 2017, algumas coisas que você não esperava aconteceu. Talvez em vez de ser o ano que você mais queimou, você esfriou. Talvez foi o ano que você, sei lá, abandonou sonhos que Deus tinha colocado dentro do teu coração. Talvez a tempestade ela tenha afundado você. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Coloca a imagem, Valber. Se você afundou, se você deixou de olhar, se você esqueceu o dia que Ele tocou você pela primeira vez e gerou um sonho, um propósito, uma aliança dentro de você, se você foi possuído pela tempestade ao ponto de você não conseguir mais ter esperança, deixa eu dizer algo para você. Ele continua na mesma posição. Ele continua na mesma posição. E a minha Bíblia diz que quando Pedro parou de olhar para Jesus e afundou, ele estendeu a mão. E nessa noite, Jesus está estendendo a mão para você. Escute isso, meu filho e minha filha. Vocês não nasceram para ser movidos pela tempestade, pelas dificuldades, pelas decepções, pelas lutas, não. Vocês nasceram para ser movidos por aquilo que Jesus colocou dentro de vocês. Para aquilo que Jesus colocou dentro de vocês. Sabe, 2018 está chegando. Vai haver lutas.
Vai haver dificuldades, infelizmente vai haver, mas sabe qual é o segredo para não ser consumido pela água? Sabe qual é o segredo para não afundar? Sabe qual é o segredo para não desistir? É olhar para aquilo que está dentro. E a minha Bíblia diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você esqueça título. Eu quero que você esqueça a sua função. Eu já pensei em desistir várias vezes, mas todas as vezes que eu penso em desistir, todas as vezes que eu penso em desistir, eu olho para o banheiro que um dia ele me encontrou. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro da minha casa, eu assistindo na televisão um palhaço me convidando para aceitar Jesus. E o que me faz ficar de pé não são os dons, não são os talentos, não é a capacidade. O que me faz ficar de pé é o que ele falou para mim um dia no nosso encontro. E eu sei que o Espírito Santo de Deus quer liberar algo sobre nós nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus quer reativar algumas coisas em nós nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está estendendo a mão e Ele está dizendo: filho meu, filha minha, esqueça a tempestade, esqueça as lutas, esqueça as decepções. Eu estou estendendo a mão para você. Eu estou te levantando para um novo tempo. Eu estou erguendo você. Eu estou erguendo você. Porque o guerreiro pode até estar ferido, mas ele não vai estar morto se a sua esperança estiver em Cristo Jesus. Se você sente no seu coração: pastor, eu quero estender a mão de volta nessa noite, vem aqui pra frente que eu quero orar por você. Mas vem com fé. Esqueça seu título, esqueça quem você é. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Sabe por quê? Porque a função do meu Deus é levantar os campeões caídos, cara. A função do meu Deus é encher uma geração de esperança. Sabe, eu quero orar por isso nessa noite. Sabe por quê? Porque vocês são preciosos para Deus. Vocês são preciosos para Jesus. Ele não parou de olhar. Ele continua olhando. Ele continua olhando. A sua mão ainda está estendida. Existe uma fonte. Existe uma fonte. Existe um Deus que é real. Um Deus que anda por cima das minhas limitações. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Abre o seu coração nessa noite. Abre o seu coração nessa noite. A tempestade não irá pará-lo. A tempestade não irá pará-lo. A tempestade não irá pará-lo. Senhor, sobre a vida do Alex, eu profetizo que a tempestade não irá pará-lo. Senhor, ele vai andar por cima das suas limitações, por cima das suas dificuldades. Eu oro isso sobre a vida dele. Jesus Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e Ele me socorrerá. Eu oro por isso. Você não vai ser movido pela tempestade, você não vai ser movido pelas dificuldades, você será movido por aquilo que Jesus falou ao seu respeito. O medo me cercou, afogar, mas eu então clamei ao Filho de Davi, e Ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o mar respondeu,
Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, se o vento soprar, ele me responderá. No início da minha caminhada, o Espírito Santo me deu um sonho. E nesse sonho, eu entrava numa caverna muito escura. Quando eu estava entrando ali, o Espírito Santo me disse: aqui é o inferno. E as pessoas gritavam lá dentro. Eu não conseguia entrar no inferno, mas eu nunca me esqueço desse sonho. As pessoas estavam dando a mão desesperadas, e eu colocava a mão lá dentro e puxava pessoas. Eu colocava a mão lá dentro e tirava pessoas, e o diabo ficava furioso. Por que eu estou te contando essa história? Porque hoje a mão estava estendida para você. Quando você sair por aquela porta, estenda a sua mão. Estenda a sua mão para os caídos. Estenda as suas mãos para aqueles que estão feridos. Estenda a sua mão para os que estão perdidos. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Uma igreja relevante é uma que é cheia da glória de Deus, mas que por onde passa, toca quem está perto. Estenda a mão para quem está lá fora. Não olhe para aquilo que não deu certo em 2017. A tempestade não foi para te matar, a crise não foi para te paralisar. A crise foi para despertar o melhor de Deus em você, para ativar você. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Que o Santo Espírito te coloque em lugares estratégicos no ano de 2018. Que o Santo Espírito nos dê crescimento no ano de 2018. Pessoal, em comunhão uns com os outros. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Te agradecer, Deus, porque o Senhor preparou ela antes da fundação do mundo. Deus, eu repreendo todo ataque de Satanás, toda mentira de Satanás, falando que o que aconteceu aqui foi apenas uma emoção. Senhor, eu declaro que os meus irmãos da Aliança Jovem, da Aliança Teen, eles irão permanecer, eles vão prevalecer lá fora. Eles não serão domados pelo mundo, eles não serão tomados e envolvidos pela crise, pela tempestade. Assim como Jesus andou sobre as águas, andou sobre a tempestade, eu oro para que eles andem por cima das dificuldades e das tempestades. Senhor, nos ajuda nisso, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Olha para mim aqui só um pouquinho. Nós vamos terminar agora. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Eu não sei qual é o tamanho da autoridade e da unção que Deus está derramando sobre você. Mas eu quero te dizer que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Nós precisamos estar juntos como família, como igreja. A palavra de Deus diz que não é Cristo em você que é a esperança da glória, é Cristo em nós. Pega a pessoa que está do seu lado, dê a mão a ela e nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus. Tudo é pra tua glória. Juntos, Jesus, nós cumpriremos o teu propósito para 2018. Nos faz estar juntos nesse tempo, Senhor. Juntos, Deus, somos melhores, juntos somos mais fortes. Juntos resistimos, juntos avançamos. Juntos choraremos, juntos nos alegraremos. Juntos. Que a comunhão, o partir do pão, o servir uns aos outros, seja a marca da Aliança Jovem, da Aliança Dia em 2018. Nós viveremos juntos o que o Senhor tem para nós. E levanta os 5 ministérios nesse tempo, Senhor. Levanta os 5 ministérios nesse tempo, Jesus. Levanta, Senhor, os pastores, levanta os mestres, levanta os evangelistas, levanta os profetas, levanta os apóstolos, levanta as unções que precisamos para cumprir o teu chamado em 2018. E que nessa diversidade, Senhor, nós caminhemos como um único corpo, o corpo de Cristo, nessa cidade. E que o Senhor seja honrado e glorificado. E o que o Senhor começa em nós, aquilo que o Senhor está começando em nós, seja cumprido em 2018. Nós te apresentamos os 365 dias do ano que vem, Senhor, e eles valerão a pena para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Aqueles que acreditam, digam amém. Assim seja em nome de Jesus. Deus te abençoe e até sábado.